vamos começar. Isso aqui vai até entrar dentro da plataforma. Se alguém quiser falar, por favor, fale aí, porque agora eu não estou vendo vocês, tá? A hora que eu compartilho a tela, infelizmente não dá para ver vocês aqui. O que vocês estão vendo na tela aí agora? Que frase Domínio em vendas. O que é domínio em vendas para vocês? Domínio em vendas é você ter o poder da condução da situação ali do negócio. Eu falo do negócio, não um negócio coisa em nome generalizado, do negócio mesmo. É você ter a condução do cliente, a condução do conteúdo e a condução entre a conversa, desenvolvimento, negociação e fechamento. Esse, para mim, é você ter um domínio. Perfeito. Eu gostei da palavra condução, tá? De tudo que você falou, eu gostei muito desse termo aí. Lucas, o que é domínio em venda para você? É você saber o seu produto, as qualidades e defeitos e conseguir convencer que o seu produto é o melhor. Tá. Gabriel? Acho que domínio em venda é vender qualquer coisa a qualquer um. Eu acho que domínio em venda é você ter domínio sobre qualquer coisa e poder falar sobre qualquer coisa com propriedade e domínio. Você é um sorriso aqui que quase você falou o título do livro da Cumbuca, né? Mas eu li aqui, ó. Pessoal, essa palavra domínio aqui, ela pode ser até mal interpretada, porque quando eu falo que eu tenho domínio sobre uma determinada pessoa, parece que eu sou o dono dela, parece que eu mando, mas não é isso. Muitas das vezes, por exemplo, um pai que não exerce domínio sobre o seu filho, a tendência é que esse filho ele vá se perder, porque ele não tem um estágio de maturidade para ele definir muitas circunstâncias da vida. Então, o pai precisa exercer o domínio. O domínio aqui nada mais é do que liderança. Então, quando o cliente entra para comprar um móvel planejado com você, hoje, porque você vende móvel planejado, mas seja o que você vender, primeiro você tem que vender a sua imagem. Primeiro o cliente precisa de fato comprar você para depois ele comprar o seu móvel planejado. Então, quem precisa ter o domínio de toda a situação, a condução, como o Gustavo falou ali, é você. Não pode ser o cliente, não pode ser o arquiteto. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Quem domina a situação, infelizmente, nem sempre é o vendedor, mas é aquela pessoa que tem um espírito de liderança maior. Se você receber um arquiteto que ele tem um espírito de liderança tão forte, ele só vai aceitar com que você tenha a condução da reunião, com que você tenha a condução do fechamento e a condução do cliente dele, se ele perceber que você tem um nível de liderança maior. É natural. Quando você pega isso, isso eu falo que é instinto. Você pega qualquer animal de qualquer espécie e coloca junto rapidamente, por mais que tenha 2 líderes, eles vão identificar quem que é o líder mais forte e a tendência é que o outro se submeta. Isso é espontâneo. E quando que eu vou aceitar a liderança de alguém? Quando que eu vou aceitar o domínio de alguém? Quando que eu vou aceitar que alguém conduza uma reunião melhor, e não seja eu? Quando eu julgar que aquela pessoa tem o quê? Habilidade na postura, na fala, ele fala muito bem, ele fala com convicção, ele vende o produto, a imagem dele de uma forma tão positiva que até eu mesmo compro. Eu começo a parar para observar, porque eu estou vendo ali um líder tão bom, tão forte quanto eu, ou melhor do que eu. Então eu paro para me observar, porque isso é difícil de encontrar. A maioria das pessoas elas acabam tendo um domínio, um espírito não de domínio, mas um espírito de ser dominado. Então você precisa dominar isso, você precisa elevar o seu espírito de venda, você precisa elevar o seu espírito de liderança, você precisa dominar, conhecer o seu produto, porque se em uma reunião o arquiteto fizer 2, 3 perguntas, basta uma pergunta para você sobre o produto, e você não souber responder e você divagar, você já demonstrou para ele que você não tem tanto domínio do produto.
Então, a partir dali, ele vai começar a conduzir para falar do seu produto e não mais você. Se ele vê que você não tem técnica de venda suficiente, e ele quiser vender para o cliente dele, ele vai assumir a liderança de venda, então vai deixar isso na sua mão. Se ele tiver um espírito de liderança mais forte do que você, a tendência é que ele nem pare para te escutar na reunião, ele mais vai falar do que propriamente te ouvir. Então, quando nós falamos domínio em vendas, é exatamente isso, é a forma de você conduzir para que todo mundo te escute. E isso demanda uma série de habilidades. Só que antes de falar das habilidades necessárias para você ter esse domínio de vendas, a partir de agora, dentro da plataforma, eu vou gravar uma série de vídeos explicando exatamente as habilidades que compõem, que são necessárias para que você tenha o conjunto desse domínio, para que você tenha segurança, convicção e assuma de fato a liderança numa reunião, numa condução de vendas. O que vocês estão vendo na tela? Um cachorro. Me fala um pouquinho sobre o semblante desse cachorro. Ele tá apreensivo. Não sei, ele tá apreensivo. Tá triste. Ele é fofo. Não, eu digo apreensivo não de tristeza, apreensivo esperando por alguma coisa. Ele tá olhando fixamente. Eu acho que ele tá fazendo drama. Ele quer comida. Que ele quer comida, entendeu? Que quer alguma coisa. Que ele não quer latir no portão. Rapaz, eu não sabia que tinha tanto psicólogo canino aqui, hein? Ah, pai de pé. Mas deixa eu te falar, essa imagem aqui eu achei umas mais grotescas, mas eu não quis trazer, porque o objetivo aqui é outro. Mas o que eu quero falar com vocês? Antes da gente falar das habilidades que são necessárias para que eu assuma o domínio em vendas, eu quero contar uma história para você que uma vez eu ouvi e achei ela bem interessante. Certa vez um rapaz parou para abastecer num posto de combustível, e aí enquanto o frentista abastecia o carro dele, ele pôde observar um choro de um cachorro. E o cachorro chorando, como se estivesse com dor. E aí ele desceu do carro, começou a procurar, e ele avistou que no pátio do posto, um pouco mais longe, mas dentro do pátio do posto, tinha um cachorro deitado e o cachorro chorando. E aí ele perguntou pro frentista. Ele falou, por que esse cachorro tá chorando? Ele é de vocês? Ele falou, não, esse cachorro tá sempre por aqui. Mas ele tá chorando porque ele deitou em cima de uma tábua de prego. E aí o rapaz ficou indignado com o frentista pela situação dele não ter ajudado o cachorro. E ele indagou o frentista. Ele falou, mas você viu ele deitar em cima dessa tábua de prego e você não foi ajudar ele? E aí eu pergunto para vocês, por que será que o frentista não foi ajudar aquele cachorro? Porque ele deitou porque quis. Boa resposta. Lucas? Aham. Quase isso, Lucas. Não foi essa a resposta. Mas ele convenceu o motorista de que ele não era o vilão da história. E aí ele respondeu, ele falou, olha, moço, na verdade eu acho que nem tá doendo assim. Ele falou, mas como que você fala que não tá doendo se o cachorro tá chorando de dor? Ele falou, se estivesse doendo de verdade, ele já tinha levantado dali. Então, se ele tá aguentando a dor e tá chorando, tá resmungando, por que eu vou sair daqui do meu local, vou lá ajudar ele? Eu nem sei se está doendo de verdade, porque se a dor fosse séria, ele tinha levantado dali e tinha se movimentado. Ele tinha saído, nem que o pau não saísse. Se ele levantasse e o pau tivesse colado nele, aí eu ia ajudar. Mas ele tem que se mover. Ele tem que dar o primeiro passo. Se ele não tiver atitude, por que eu vou ter que ter sempre atitude para ajudar esse cachorro? Você não vai conhecer a Alika. Oi? Não, eu só fiz uma observação que o Lucas não vai conhecer o meu cachorro. Mas assim, gente, trazendo isso para nosso campo profissional e de vendas, qual que é a moral da história que eu estou querendo trazer aqui? Se mexe. Não adianta eu estudar venda, não adianta eu fazer N cursos de venda, não adianta eu ler vários livros de venda, se no final a dor de não estar vendendo, a dor de não estar entregando um resultado, a dor de não estar atingindo a comissão que eu desejava ainda, ela não é forte o suficiente para me fazer mexer. Então, se eu chego na empresa, e lembra que nós falamos que vendedor tem um conjunto de habilidades que são dolorosas,
Cara, eu chegar ali, pegar uma lista de arquitetos que nunca me viu na vida, que não sabe como que eu sou, eu pegar e começar a ligar, conseguir acessar esse arquiteto, formar um conjunto de palavras em que eu consiga acessar e convencer ele a me ouvir, me receber, demanda uma certa habilidade, demanda uma certa força de vontade. Agora, se eu não tiver essa disposição, posso morrer fazendo curso, lendo livro, que eu nunca vou ser um bom vendedor. Eu só vou conseguir me transformar, pegar esse conjunto de conhecimento que eu estou aprendendo, de técnica que eu estou aprendendo, e conseguir empregar isso no meu dia a dia, ter disposição de fazer aquilo que eu não quero fazer, a hora que a dor for forte o suficiente para mim me mexer. Enquanto for uma dorzinha suportável, a gente vai ficar deitando no chão, gemendo porque tem um boleto atrasado, gemendo porque tem uma conta atrasada, mas na hora que a dor apertar de verdade, você pode ter certeza que você vai se mexer. Você já sentiu uma dor muito forte na sua vida? Sim. A gente tá aqui, nós ficamos todo formal, educado, mas eu garanto para você, se der uma apertada forte no peito aqui, rapaz, qualquer um de nós levanta e sai gritando e não tem medo, vergonha de pedir ajuda, sim ou não? Sim. Porque aquilo assusta, aquilo dá um baque, aquilo pode ser grave. Então, enquanto a sua situação como vendedor for cômoda, ou não precisa ser cômoda, mas ela é suportável, como a dor desse cachorro, nós não vamos ter força para colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Bom, superada essa parte de vontade, porque tudo em vendas é habilidade. E habilidade não é algo que você nasce com ela. Habilidade já é comprovadamente que você desenvolve, você vai se tornar hábil naquilo que você repetir. Você pode ser péssimo de desenho. Lucas, quando você entrou no curso de arquitetura, você sabia desenhar? Sabia. Já tinha um dom, né? Mas uma pessoa que não tem o dom, ela vai entrar sem saber desenhar, e é muito provável que se ela fizer um curso com empenho, com vontade, com dedicação, ela saia de lá fazendo desenhos tão bons ou melhores de quem já desenhava quando iniciou o curso. Habilidade você adquire. Você adquire como? Pela disciplina de fazer todo dia e pela repetição de fazer todo dia. Agora, vontade, disciplina de colocar em prática, querer mudar de vida, isso você não aprende, não. Isso somente a hora que eu falo que a porrada da vida for forte o suficiente, aí nós criamos isso. Mas falando agora da habilidade, superada essa questão de querer fazer, nós entramos de fato na habilidade. E a primeira habilidade que eu quero compartilhar com vocês aqui é você ter uma mentalidade forte. E o que é uma mentalidade forte? Ah, mudou o governo. Cara, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu votei em A, B ou C, não me interessa em que eu votei. Independente se tiver crise ou não tiver crise, vai ter pessoas comprando casa e vai ter pessoas investindo em imóvel planejado. Se o mercado diminuiu, ele vai diminuir para o Gustavo, ele vai diminuir para o Lucas, ele vai diminuir para o Gabriel, não para mim. Esse tem que ser o seu pensamento. É lógico que vocês têm que trabalhar como um time. Só que vendedor também precisa desse individualismo. Eu preciso colocar a minha meta de vendas, não é a empresa que vai colocar o quanto eu preciso vender, e eu tenho que ter a mentalidade de não ficar procurando desculpa ou justificativa no mercado. Eu tenho que estar confiante. Você não pode ir para uma venda duvidando de si mesmo. Você não pode ir para uma venda se questionando se aquilo vai dar certo ou não. Você não pode ir para uma venda com medo de apresentar o seu projeto. Se você fizer isso, é porque você não estudou o suficiente, é porque você não conheceu o produto o suficiente, é porque você não se preparou para aquela reunião como você deveria se preparar. Então, a primeira habilidade em vendas é trabalhar a sua mentalidade. Ela não pode ser fraca, ela não pode ser acessível a qualquer pessoa invadir a sua mente. Se o arquiteto fizer uma pergunta complexa ou me colocar numa saia justa perante o cliente, você tem que ter uma mentalidade tão forte que você não pode deixar você se abalar quanto a isso.
E é natural as pessoas nos confrontarem, nos questionar publicamente, nós murchamos. Por quê? Porque eu estava encenando ser uma pessoa forte, de uma mentalidade forte, mas no final eu não consigo manter isso se eu for confrontado. Tá? Então a mentalidade, ela é muito importante. Porém, gente... Oi? Eu, antes de atender um cliente, sempre dá dor de barriga. O que você... Dor de barriga? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, sincera. Deixa eu até interromper aqui, que eu quero fazer essa pergunta olhando no olhar de vocês. Já compartilho de novo, só um minuto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estou formatando ela aqui de uma maneira mais palatável, mas a pergunta não é difícil não, na verdade ela é muito simples. Eu vou usar um exemplo meu, tá? Não que eu seja referência, Vocês acham, eu já trabalhei com vendedor, já trabalhei como gerente de vendas, e hoje eu acabo, inevitavelmente, toda semana realizando pelo menos um treinamento de vendas. Mas na média de 3 a 4 treinamentos que eu faço por semana e de vários segmentos diferentes. Vocês acreditam que eu estou mais preparado para vender hoje ou há mais de 10 anos atrás, quando eu de fato era vendedor? Hoje. Por quê? Porque eu acredito que, como todos comentam, como não é todos comentam, é meio que comprovado que a venda carrega uma malícia. E que essa malícia a gente vai desenvolvendo e pegando através dos anos. Às vezes você podia ter a prática de algum argumento, de algum roteiro no meio da venda, mas hoje você já pode ter uma malícia e saber melhor o que você está fazendo pela experiência. Perfeito. Deixa eu usar um outro exemplo agora similar. Eu vou ter que ir para uma área, não sei, quem aí acompanha futebol? Eu acompanho um pouco. Oi? Deixa... Larga, próximo referência. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Imagina um jogador... Vamos pegar aqui o Romário. Chegou a ser técnico de futebol e todo mundo viu jogar aí na Copa de 94, certo? Não tem outro tema sem ser futebol? Sou de 95. Eu não vou... Tá, eu vou manter nesse, porque senão eu vou já excedi 2 minutos no tempo e eu não quero extrapolar muito com vocês. Mas é importante fazermos esse fechamento de raciocínio. Você pega um jogador que era craque, que jogava muito futebol, depois ele sai, estuda, vira técnico, ele entende mais ainda de futebol. Se eu colocar em campo, ele vai render igual um jogador profissional? Não. Sabe por quê? Além do vigor físico, ele não tem mais a destreza de fazer aquilo todo dia. Ele não tem mais a prática de fazer aquilo todo dia. Hoje, eu acho que eu devo ter, no máximo, 2 reuniões comerciais para vender o meu produto por ano. Porque o meu produto você não vende todo mês. É um produto que só vende por indicação. Quando a pessoa vem atrás de você, não dá para você sair ofertando ele. É igual um médico de cirurgia cardíaca. Você não vai sair oferecendo cirurgia cardíaca para a pessoa. Você não sabe nem se ela precisa daquilo. É um pouquinho diferente. Mas eu não faço mais do que 2 reuniões comerciais no ano. É óbvio que muitas das coisas que eu tinha, eu já perdi. Até mesmo o nível de confiança. Uma coisa é você falar, uma coisa é você ensinar, a outra coisa é você sentar com aquele frio na barriga de uma venda. É muito mais fácil ministrar um treinamento do que propriamente eu sentar para negociar com o cliente. Esse ano aqui eu tive a oportunidade de participar de 3 reuniões comerciais, não pela minha empresa, mas representando um cliente que eu atendo. E, cara, tudo que você às vezes pensa, constrói, que você quer falar, às vezes o frio na barriga te dá uma travada que você não consegue ser 100% do que você gostaria de ser.
Agora, o que eu quero falar com isso daqui para vocês? O dia que você perder o frio na barriga, o dia que você não tiver mais receio de entrar numa reunião comercial para efetuar uma apresentação e uma venda para o seu cliente, é o dia em que você está comprovado que você não leva mais a sério o seu trabalho. Ter medo numa negociação é natural. Ficar ansioso é natural. Ter frio na barriga é natural. Só que entenda, isso não pode te travar. Oi? Alguém falou alguma coisa? É a mesma coisa que você. Perfeito. Então isso não pode ser um limitador e isso não pode, essa ansiedade, esse frio na barriga que você sente, ele não pode jamais subir para afetar a sua confiança. Então, é natural estar com medo? Sim. Mas em uma reunião comercial, esse medo não pode me afetar. Ele tem que ser um medo controlável. E como que eu controlo esse medo ao ponto dele não me prejudicar? Perdão? Oi? Não entendi? Última frase? Como que eu controlo esse medo a ponto dele não me prejudicar? Enfrentando ele, velho. Não sei. Estudando, Tendo conhecendo o meu produto, É isso que eu ia falar. sabendo as objeções que o meu cliente irá trazer para mim. Então, se eu assim, vou usar como que funciona o cérebro humano. Fizeram uma pesquisa de fato, gente, em que colocavam uma pessoa na frente do computador assistindo um vídeo e aí eles colocaram os eletrodos e aí mediam o batimento cardíaco e a tensão da pessoa e aí eles dividiram em 2 grupos. O primeiro, ele informava a pessoa que ela iria assistir um vídeo e que em determinado momento do vídeo ela ia receber uma descarga elétrica leve, nada que coloque ela em risco. E eles deixavam. Esse primeiro grupo ficava tão tenso que eles não conseguiam sequer lembrar do vídeo. Já o segundo grupo, eles foram informados que aos 10 segundos do vídeo, eles receberiam um choque. Aí informaram a mesma coisa da questão do choque. Esse grupo conseguia lembrar de todo o vídeo. Porque eles não ficavam tensos qual momento eles iam ser pegos de surpresa. Eles sabiam que eles levariam um choque de leve nos 10 segundos do vídeo. Quando eu entro numa venda em que eu não sei, que eu não estou preparado para a objeção, para os argumentos que o cliente vai colocar, as objeções que o arquiteto vai colocar para mim, eu fico tão tenso, tão nervoso com medo dessas objeções que eu travo. Esse medo vai dominar o meu cérebro, eu vou ficar torcendo, ai meu Deus, tomara que ele não fala da Bom Tempo, ai tomara que ele não fala de preço, ai tomara que ele não fala do showroom, e você deixa aquela sensação dominar você. E aí você não tem oxigênio suficiente no seu cérebro, porque você não se preparou para aquela reunião. E o medo começa a te dominar. Por isso que é importante você conhecer e se preparar em todas essas habilidades de venda. E a primeira que nós estamos falando aqui é você ter uma mente forte, você ter um emocional preparado para isso. Independente de como você conduz a sua venda, seja ela na apresentação, negociação, fechamento, em qual momento for, você é quem estabelece, ou ao menos deveria ser, a pessoa que estabelece o ritmo do resultado final. Sua atitude, sua mentalidade ativa o seu sistema de crenças. E se você está confiante em entregar o melhor, em você saber que o seu produto é o melhor, independente do que a Ornari e a Bom Tempo vem oferecer, que você é o vendedor mais preparado, que você pode dar uma venda consultiva para o seu cliente, todo esse fator de conjunto de crença, ele contribui para que o seu cliente tenha total segurança e confiança naquilo que você está falando. É óbvio, gente, que nenhum vendedor do mundo vai ter 100% em vendas. Eu preciso oferecer para 10, para vender para 5, para 4 ou talvez para 1. Isso vai depender do meu produto e do segmento que eu atuo. Só que mesmo que eu não consiga vender para 100% dos meus clientes, toda reunião de venda, toda apresentação de showroom, toda negociação de apresentação de proposta que você fizer com seu cliente,
você tem que entrar dentro dessa sala com uma atitude tão entusiasta, com uma autoconfiança tão grande, que é como se você já tivesse aquela venda feita. Tá? Vou dar um exemplo para vocês que eu já usei isso. Lembra do Gabriel ali, na aposta que nós fizemos? E foi a aposta, hein? Da pizza, no início do treinamento. Enquanto você abriu o papel, Lucas, vocês estão me ouvindo, gente? Que eu não estou vendo vocês. Sim. Tá. Enquanto você abriu o papel ali, você acha que passava dúvida ou outro nome na minha cabeça aqui? Eu sei que às vezes não funciona. Só que para mim mentalizar e ter certeza que é ele, quando não é, tem que ser uma surpresa para mim. Então, isso você trabalha, não é construído do dia para a noite, é uma habilidade que você vai colocar dentro da sua cabeça. E tem uma coisa, tá? Quem aqui já leu aquele livro... fugiu o nome agora, da capa amarela, que uma vez virou febre, que falava exatamente... O Segredo. O Segredo. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não acredito em nada daquele livro O Segredo. Eu acredito em outras coisas que até tem uma correlação com aquilo. Mas quando eu entro numa situação comercial, quando eu entro numa questão... Ontem acabei tendo um revés, até brincando aí numa situação de futebol, mas você tem que entrar convicto que você vai fazer aquela venda. Você tem que entrar seguro de que você vai fazer a melhor apresentação de orçamento, vamos dizer, como que vocês chamam tecnicamente a apresentação das peças, dos cômodos? Apresentação. Só apresentação? Não tem um outro termo? Não. Tá. Então, quando você entra para fazer uma apresentação do projeto para o cliente, você tem que ter a convicção de que você vai apresentar aquilo tão bem que você vai gerar um encantamento no cliente. Que você vai convencer o cliente, não porque nós temos o melhor showroom que vocês sabem que nós não temos, mas porque nós temos o melhor vendedor. E você vai sobrepor o showroom do concorrente no momento pela sua confiança, credibilidade que você vai passar para esse cliente, pelo acompanhamento que você vai fazer ligando para ele no momento certo. E quando o concorrente ligar para ele, ele já perdeu a venda, porque você já se antecipou. E aí, para finalizarmos a aula de hoje, tá? Porque esse tema ele é extenso. Para finalizarmos a aula de hoje, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é a maior e mais importante habilidade em vendas? Comunicação, será? Vou encerrar a apresentação, que novamente eu quero ver vocês aqui. Eu tenho tanta coisa para pontuar, né, do que é importante, mas eu acho que a comunicação, pelo menos no nosso segmento, é o que está... Como que eu explico? Falando mais alto quando eu penso no que é mais importante nessa venda. Tá, Lucas. Eu acho que é conexão. Gabriel. Eu acho que sabedoria no produto e um pouco de, digamos... É a mais. Ah, tá. Falei a mais. Mas a outra palavra que eu usar era sagacidade, para você saber lidar com qualquer coisa, em qualquer momento, em qualquer pergunta, em qualquer... Tá. Pessoal, eu acho que, assim, de tudo que nós falamos, eu vou dar uma técnica poderosíssima para vocês, tá? E olha que eu não gosto desses adjetivos, principalmente quando ele está no aumentativo ou no diminutivo. Mas é fato que eu vou falar para vocês aqui. Toda vez nós somos condicionados a fazer uma escolha e muitas das vezes nós damos uma ou duas respostas e achamos que aquilo já atenta. Lembra no exemplo do início da nossa reunião em que eu perguntei quais são as respostas que eu preciso encontrar para conseguir fazer com que o arquiteto seja o meu perdigueiro? Não vai ser uma, não vai ser duas, talvez não vai ser só 3. E ainda que eu encontre 5, as 5 não vai funcionar para todos os arquitetos.
vai funcionar para alguns, não vai funcionar para outros, e aí eu tenho que ler o perfil daquele arquiteto e encontrar perguntas diferentes. Agora entra o que eu te falei da técnica, que eu acho ela muito poderosa. Todas as vezes que as pessoas e o cliente condicionar para você uma situação, não dê a resposta pronta. Não dê, porque sempre que você fizer isso, você está sendo induzido ao erro. E você tem que induzir o seu cliente ao erro e não o contrário. Agora, o erro é subjetivo aqui, tá? Não é um erro de prejudicar o meu cliente. Por exemplo, quando o cliente fala para você, olha, gostei, Lucas, gostei, Gustavo, gostei, Gabriel, da apresentação, me encantou muito. Porém, eu preciso conversar com meu marido para tomar essa decisão. O que eu respondo nessa situação? O que eu respondo nessa circunstância? Aí entra o psicológico de antecipar todos os possíveis objeções que eu terei. Eu vou pensar nessas objeções e eu vou entrar para a reunião preparado. Bom, ela me deu uma situação que ela me conduziu para um beco sem saída. E agora, como que eu saio dessa situação? Reverta a situação. Coloque o cliente no beco sem saída. Como que eu faço isso? Com perguntas inteligentes. Eu vou virar para o cliente e eu vou perguntar, senhora Jaqueline, eu entendo que é o seu marido que vai ajudar a senhora a tomar essa decisão. Mas para mim saber se o meu projeto realmente atende, se eu entendi a necessidade de vocês, me permita fazer uma pergunta. Se essa decisão dependesse somente da senhora, de 0 a 10, qual é a chance de fecharmos esse negócio? Se ela responder algo menor do que 8, menor do que 7, saiba que ela não vai conversar com o marido coisa nenhuma, ela não se convenceu. E qual é a relevância de eu saber isso? Eu posso adaptar o projeto, eu posso marcar uma segunda reunião, eu posso continuar a minha condução de perguntas inteligentes e perguntar para ela, dona Jaqueline, o fato da senhora ter dado um 8, um 7, não me passou a segurança de que esse projeto atendeu. Como nós temos um vasto repertório e a Kitchens trabalha com uma gama de material muito grande, a senhora me permite entender o que não lhe agradamos nesse projeto, para que eu possa mudar esse projeto e trazer um projeto que atenda realmente a necessidade e o desejo da senhora? Se eu simplesmente concordo com a cliente e deixo ela sair, ela não vai falar com o marido coisa nenhuma. O fato é que ela está me descartando, mas ela está me descartando de uma maneira educada. Por isso eu preciso investigar. E se ela me falar que é um 10, eu vou perguntar para ela, dona Jaqueline, eu vou comprar a briga da senhora. A senhora conhece o seu marido melhor do que eu. Assim como eu conheço os produtos da Kitchen melhor do que a senhora. Se a senhora me falou que é um 10, eu tenho certeza que a senhora quer esses produtos dentro da casa da senhora, porque a senhora já identificou o quanto que ele vai beneficiar, eu vou ajudar a senhora no convencimento do seu esposo. Mas para isso nós precisamos trazer ele para essa apresentação. Quando nós conseguimos marcar uma reunião com ele aqui? Veja como eu vou conduzindo o cliente para um beco sem saída, aonde ele queria me descartar, e agora eu estou conduzindo ele para uma situação em que ele fica sem jeito ou sem saída de me falar que ele não vai trazer o marido. Porque se ela chegar em casa, conversar com o marido, você acha que ele vai olhar o projeto, os diferenciais, ou ele vai olhar o valor? Valor. Se ele não participou da apresentação e ele olhar só o valor, qual é a chance de eu convencê-lo? 2. Eu posso falar a verdade para ela. Dona Maria, sabe por quê? Dona Jaqueline, sabe por que eu não apresentei primeiro o preço, mas sim o projeto para a senhora? Porque se eu lhe falasse do investimento antes de mostrar todo o diferencial, a senhora nem iria me escutar. Se a senhora for conversar com seu esposo, é muito provável que se ele souber o preço antes, ele não vai nem escutar, ou ele não vai se convencer dos diferenciais. Então, para que eu possa ajudar a senhora, eu preciso de uma reunião com seu esposo. É melhor eu fazer essa reunião aqui no escritório ou a senhora quer que eu marque um dia para ir até a sua residência?
Vocês estão entendendo a importância de eu ser um vendedor preparado e estar com perguntas inteligentes para fazer para o cliente? O que eu conduzi vocês aqui nada mais é do que um exemplo espontâneo que nós pegamos aleatório aqui. Eu conduzi vocês a um erro. Não adianta eu ser bom de comunicação e não saber apresentar o meu produto. Não adianta eu saber apresentar o meu produto e não conseguir convencer o meu cliente. Não adianta eu conseguir convencer o meu cliente, mas quando eu tenho uma objeção, eu não sei como contornar aquela objeção. Então, quando nós falamos de venda, ela é uma composição tão grande de habilidades que quanto mais habilidades... Mário, é possível ter todas? Impossível. Você nunca vai ser um vendedor que tem todas. Eu vou contar uma aqui. Eu não sou uma pessoa muito sociável e eu não sou uma pessoa muito aberta num primeiro momento. Eu sei que isso me prejudica em vendas. Eu sei que eu preciso quebrar isso. Mas quando eu tomo consciência, é uma construção. Dia após dia eu vou trabalhando aquilo que não está legal. E quanto mais habilidades de vendas eu trouxer para mim, mais resultado eu vou ter. Então, hoje, gente, assim, isso que eu estava falando é uma pérola para vocês, principalmente na área de vendas. Sempre que alguém lhe der uma condição, não responda de imediato, porque você está sendo conduzido para erro. E isso, geralmente, é a pessoa que tem um espírito de liderança que ela vai fazer. Como eu conduzi o cliente para um erro, mas é um erro que eu quero melhorar a vida dele. Eu quero que ele tenha um produto de alto valor. Só que eu estou conduzindo para erro para, no final, ajudá-lo. Por isso que eu faço perguntas revertendo. Então, se o cliente me indagar, eu vou reverter isso de uma maneira inteligente para ele. Como que eu faço isso? Qual que é a habilidade mais importante em venda? Olha, é impossível te responder isso porque essa pergunta é muito subjetiva. Eu não vejo como ser um bem vendedor com uma única habilidade. Ou seja, ele me forçou a dar uma única resposta, sim ou não. Ou uma única resposta, é A, B, é C ou é D. Mas quem disse que são essas as únicas opções? Então, sempre que alguém te fizer uma pergunta, ainda mais que ela seja fechada ou objetiva, você não é obrigado a dar a resposta que a pessoa está esperando. Como vendedor, você precisa dar uma pausa, 2, 3 segundos para o seu cérebro respirar. E lembra que eu falei de ser honesto com o cliente? Cara, ainda que você precisa dar uma pausa de 5 segundos, vai parecer estranho no primeiro momento, mas você vem contando uma história. Olha, a sua pergunta foi tão interessante que ela me forçou a pensar. E por mais que eu busquei aqui, é impossível te responder isso com uma única palavra. Olha como eu já comecei a contar uma história, envolver o cliente nessa história. Enquanto isso, o meu cérebro está processando outros níveis de respostas aqui. E aí eu vou ter o controle da reunião, da condução, como o Gabriel... Gustavo, no início respondeu ali a condução, que eu gostei tanto dessa palavra, quando nós falamos de domínio. Domínio nada mais é do que conduzir. Conduzir o cliente para um fechamento, conduzir o arquiteto para um fechamento, e muitas das vezes, quando ele estiver roubando essa condução de mim, eu preciso parar, respirar e saber que, ainda que seja uma resposta que ele queira ouvir, eu não sou obrigado a dar. E aí eu preciso ter um conjunto de habilidades para fazer isso. Tudo bem, pessoal? Tudo jóia. Gente, esse vídeo aqui eu vou gravar, não lembrei de gravar desde o início, porque é importante que você tenha acesso a esse curso dentro da plataforma, porque semana que vem mal você vai lembrar do que nós falamos hoje. Mas você pode rever, você pode escutar. Aqui dentro, assim, em uma hora de reunião, hoje excedemos um pouco, 1h20, você consegue trazer tanta técnica de venda, só que isso só vai funcionar a partir do momento que você começar a colocar isso em prática. Você vai ver que você vai errar. Muitas das vezes um arquiteto vai fazer uma pergunta para você capciosa e você no impulso vai responder. Se você parar para refletir depois, você vai falar, cara, aquela pergunta não era para mim ter respondido no impulso. Quando me fizerem uma pergunta capciosa, eu preciso dar um tempo para responder, e mais do que responder aleatoriamente, eu preciso conduzir para mim, eu preciso conduzir
vamos dizer assim, essa situação que ela veio capciosa por uma condução agora favorável para mim. Gente, é 6h25. Deixa eu pedir 2 favores para você. Mais 5 minutos para encerrar. Posso? Posso. Obrigado pelo tempo, tá? No final eu vou pedir uma autorização, mas vamos lá. Você quer 2 exemplos que me veio à cabeça tão forte disso? E o quanto que é bom você ser perspicaz e inteligente para reverter esse tipo de situação? Há mais de 2.000 anos, há quase 2.000 anos atrás, Israel esperava um libertador, tá? E eu estou falando uma questão não religiosa, é histórica, tá? Isso é fato histórico, tanto bíblico quanto documentos não bíblicos. Certa vez, e eles esperavam que esse libertador, que era Jesus Cristo, eles já tinham tido uma experiência de um libertador que foi Davi. E quando Davi assumiu o reinado, Israel foi um país independente, não devia impostos, não devia tributos, não devia justificativa a ninguém. Na verdade, aumentou o seu reinado. Quando Jesus nasceu, Israel estava sob o jugo de Roma. Então, eles pagavam impostos que não ficavam em Israel, esses impostos iam para Roma. E era governado por Roma. E certa vez, os líderes religiosos querendo condenar Jesus, querendo que Jesus fosse morto, querendo mostrar que Jesus ele não era esse salvador, mas que ele era um impostor, esses líderes criaram uma situação de colocar uma pessoa para fazer uma pergunta pública para Jesus perante os generais romanos. Então estava tendo coleta de impostos em praça pública, Jesus estava ali com uma multidão seguindo eles, e aí eles chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, é lícito pagar impostos a Roma? Olha que situação complicada. Se Jesus respondesse que sim, que era lícito pagar imposto a Roma, aquela multidão que seguia Jesus ia se rebelar contra Jesus e iam parar de ouvir a sua mensagem. Se Jesus respondesse que não era lícito, aquela multidão ia se rebelar contra os soldados romanos, a ponto de ter uma chacina ali naquela situação. E aí, quando você recebe uma pergunta capciosa, vocês lembram qual foi a resposta que Jesus deu? Sim ou não? Roma? A resposta que ele deu a essa pergunta, se era lícito pagar imposto a Roma ou não? Ele falou, a Roma o que é de Roma? É isso, não é? Ele pediu... olha a importância da gente parar e contextualizar. Jesus virou para as pessoas e perguntou: alguém tem uma moeda aí? Ele pegou uma moeda, levantou essa moeda e perguntou: que rosto tem nessa moeda? E aí eles responderam: de César. E aí Jesus respondeu: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Olha a inteligência dessa resposta. Outra situação, Jesus estava pregando para uma multidão em uma praia e trouxeram para ele uma mulher que ela foi pega, casada, em flagrante adultério, e pela lei vigente na época, ela deveria ser apedrejada em praça pública. E eles querendo incitar a multidão, falando que Jesus não seguiam as leis de Moisés, porque aquelas pessoas reconheciam muito a lei de Moisés, eles trouxeram essa figura dessa mulher perante Jesus. E qual foi a pergunta que eles fizeram a Jesus publicamente? Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério, segundo a lei de Moisés, a pena é que ela seja apedrejada em praça pública. Mas o Senhor, como se diz, filho de Deus e seguidor da lei de Moisés, só que não esqueça que Jesus pregava o perdão e o amor, nós queremos saber o que devemos fazer. Qual foi a resposta que Jesus deu? Ele não respondeu de imediato. Ele abaixou e começou a escrever na areia, deixou todo mundo sem resposta. Não se fala na história o que Jesus escreveu na areia. E aí, quando Jesus levantou,
ele respondeu para as pessoas: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E esperou. Um a um as pessoas começaram a sair, ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra nela, porque a quem atirasse estaria assumindo publicamente que era santo, que não tinha pecado algum. E aí, quando todos se retiraram, Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ela falou: Senhor, não tem mais nenhum, saíram todos. E Jesus falou: assim como esse nome que está escrito na areia, ele apaga facilmente, assim estão apagados seus pecados, vai e não peque mais. Olha a perspicácia, olha a inteligência de sair de uma situação inusitada. Gente, nós precisamos trazer isso para a área de vendas. Quando o cliente te fizer perguntas que vai conduzir para que não feche a venda, você não é obrigado a concordar com o seu cliente, mas você tem que ter criatividade de fazer com que o seu cliente concorde com a sua linha de raciocínio, com o seu pensamento. Mas para isso eu preciso ter uma mente elevada e eu preciso ter uma série de habilidades que é impossível a gente falar em uma aula e é impossível conceituar na habilidade mais importante. Eu posso ser uma pessoa muito boa de fechamento, mas a minha apresentação é péssima. Eu posso ser uma pessoa muito boa de apresentação, mas eu não sei conduzir o cliente. Ou seja, uma coisa complementa a outra. Ok? Pessoal, obrigado muito pelo tempo de vocês, obrigado pela consideração aí, extrapolamos 30 minutos hoje do nosso tempo, mas eu quero fazer um pedido encarecido para vocês. Por favor, reflitam sobre o que a gente falou, esse treinamento só vai ter efetividade se quando você sair dele, você refletir e trazer para você tudo aquilo que você escutou e que você sabe que vai te beneficiar. Eu não estou pedindo para você concordar 100% com o que eu estou falando, mas pelo menos reflita e faça uma avaliação. Se eu fizer isso, isso vai agregar para mim. Se eu fizer isso, isso vai melhorar. Ok? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa aula aqui, eu iria até gravar um vídeo dela para colocar depois na plataforma de cursos e treinamento lá. Mesmo ela não estando pronta, eu acredito que ela já tem um valor de contribuir muito com esse tema de tudo que nós falamos aqui. É óbvio que eu vou editar esse vídeo para não entrar a parte específica que nós falamos da Kit, uma situação ou outra particular, mas vocês me permitem usar o direito de imagem de vocês? Sim, menos a parte que eu vou ir a unha, tá? Essas partes aí, tá bom. Vai ter que colocar uma tarja quando tiver roendo, ainda. Gente, tipo, parece nossa. Aparecer. Só quando vocês falarem, igual você falou agora, e você chama a imagem para você. Eu autorizo, mas tem que me marcar o arroba lá pra ganhar seguidor, viu? Não, eu não vou. Tá, se eu editar alguma parte e marcar no Instagram, eu marco sim. Marca na plataforma interna de curso da consultoria. Gente, eu tô encucado, faz 2 horas no meu pescoço, só que eu não ligo não, tá? Que tá tudo certo. Gente, obrigado de coração. Uma boa semana para vocês. Segunda-feira, pizza na Itália. Combinado. Essa semana eu não os verei presencialmente, mas qualquer coisa que vocês precisarem, pode me ligar, tá bom? Beleza. Um abraço, gente. Valeu. Fica com Deus. Oi. Tchau, um abraço.